Olá, eu sou Adriana Kelmer e esse é o VitaCast, o podcast da clínica VitaSoul que visa falar sobre saúde, corpo e mente. E hoje nós vamos abordar um tema bem mais profundo, que transcende a matéria, o corpo, o biológico. Nosso tema de hoje é espiritualidade e saúde mental. Para falar sobre isso comigo hoje eu tenho aqui a psicóloga Luana Campos. Bem-vinda, Luana. Muito obrigada pelo convite, Adriana. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente conversar de fato, sobre esse assunto que é um dos pilares da nossa vida, que é a fé, a religião, a espiritualidade, tudo isso que está muito ligado à saúde e hoje especificamente à saúde mental. Sim. Antes da gente começar, aquele recadinho de sempre. Se inscreva no nosso canal, curta esse episódio, compartilha e comenta também. Luana, o que a ciência tem falado a respeito dessa relação entre espiritualidade e saúde mental? Sim, muito legal. Essa relação, Adriana, tem sido cada vez mais estudada e a gente pode até observar algumas pesquisas que vão apontar para pessoas que praticam a fé, a religiosidade, de alguma forma, elas tendem a apresentar menores índices de ansiedade e de depressão. Porque a espiritualidade, ela pode funcionar como um recurso de enfrentamento, sendo um fator protetor e ajudando mesmo na regulação emocional, na construção de uma saúde mental mais forte. Porque assim, eu percebo que muitos pacientes se sentem mais fortalecidos quando eles têm esse lado da espiritualidade mais, vamos dizer assim, mais desenvolvido, Então assim, a gente pode entender que o paciente que se vê dessa forma, ele tem uma resiliência maior? Com certeza. Porque essa relação com a espiritualidade, ela vai ajudar o paciente na construção de uma vida mais leve, uma vida com mais sentido. Quando ele se conecta com a ideia de algo maior, essas emoções positivas ajudam mesmo a aumentar o nível de satisfação com a vida. E, consequentemente, estarem mais resilientes a enfrentamento de um transtorno, de uma doença. Então, com certeza, faz todo sentido. E a fé, quando ela é usada de forma saudável, ela vai ser esse aliado no bem-estar emocional, no bem-estar geral, E outro ponto muito relevante, legal da gente comentar, é que a espiritualidade, ela pode auxiliar na regulação emocional. A gente fala muito disso na psicologia com os nossos pacientes. E o que é essa regulação emocional? A capacidade do indivíduo compreender as suas próprias emoções, modular a sua reação perante os desafios da vida, para reagir de forma coerente com a situação, com o desafio que ele está enfrentando. Então, a fé, ela vai ter esse impacto na saúde mental, nesse sentido, auxiliando nessa regulação emocional. E nesse quesito entram os rituais religiosos, que seriam os cultos, as missas, um momento de devoção matinal, leitura bíblica, meditação, Tudo isso vai ajudar, por exemplo, a reduzir o estresse. Sim. E você falou aí, dos cultos e tudo. Eu acho que a religião também ela serve como um momento ali de estar em comunidade, da pessoa se encontrar com pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos ideais, talvez, mas que compartilham com certeza das mesmas crenças, E isso é também muito importante para a pessoa ter essa sensação de pertencimento, Luana? Sem dúvidas. E falando disso, a gente já tem um episódio aqui no canal sobre essa questão dos grupos, a importância de estar inserido em uma comunidade e o quanto é importante, é essencial ter outras pessoas que, vamos dizer assim, entre aspas, falam a mesma língua. Porque ali, além de gerar esse sentimento, essa sensação de pertencimento, de estar junto ali,
a gente percebe, né, você na medicina muito provavelmente já escutou, que pacientes que passaram por um momento de superação tiveram a espiritualidade e pessoas envolvidas nessa mesma esfera como um pilar de apoio. E quando pacientes eles enfrentam perdas, grandes perdas, ou passam ou doenças, ou passam por desafios, frequentemente eles vão falar que a fé, essas pessoas da mesma fé vão ajudar a dar força para seguir em frente, a dar força para enfrentar essa dificuldade, né? Então, a gente pode pensar também na espiritualidade contribuindo, como a gente estava falando, essa palavra é bem legal, para essa resiliência, né? E essa comunidade de apoio sendo fundamental para o enfrentamento. Então, muitas vezes o paciente está lidando com alguma doença, com algum transtorno, ou está passando por um momento de necessidade de cuidar da sua saúde mental, e essas interpretações, esse grupo, né, essa fé, vão ajudar ele a dar um significado muitas vezes maior para esse sofrimento, de ampliar a visão. Eu gosto sempre de falar para os meus pacientes assim, que muitas situações da nossa vida, às vezes o que a gente precisa é dar um passo para trás para enxergar o todo. Às vezes a gente está vendo muito de perto e, né, igual um objeto mesmo, a gente está vendo muito de perto e a gente não consegue ali compreender os detalhes, compreender o que aquilo está significando. Mas quando a gente dá um passo para trás, e nesse caso, utilizando a fé, né, vai nos ajudar a dar mais passos para frente, a nos impulsionar, a entender melhor aquele momento delicado, muitas vezes, que a gente está passando. Eu acho que alguns pacientes, às vezes, falam de um vazio muito grande, né, Luana? E talvez a espiritualidade, né, ela venha justamente ocupar esse lugar, né? É algo que também pode ocupar esse lugar, né? E aí, nesses momentos, como você falou, né, momentos de algum sofrimento maior, alguma situação da vida que possa, né, trazer alguma perda, né, alguma provação, vamos colocar dessa forma, a pessoa consegue dar significado, é exatamente o que você falou. E isso é um fator protetivo, né, para a saúde mental, né? Agora, apesar desses benefícios, a gente também percebe que às vezes a religiosidade ela pode ser aí um desafio para o tratamento, né? Com certeza, Adriana. E embora a fé ela possa ser um recurso muito valioso, ela também pode gerar um sofrimento se tiver associada a crenças muito rígidas. Então, algumas pessoas podem desenvolver uma culpa excessiva, um medo da punição divina, né? Ou então dificuldade de lidar com as dúvidas que surgem no meio do caminho. E até mesmo, e esse é um ponto muito importante, uma dificuldade de buscar ajuda devido às vezes a dogmas muito restritivos, né? Por exemplo, algo que a gente escuta muito no consultório eu sou uma referência para as pessoas, um modelo de fé, de espiritualidade, na minha religião, na minha comunidade. Como que eu vou abrir que eu estou passando por determinada doença? Ou então, como se fosse fraqueza. Exatamente. Ou então, como que eu vou dizer que eu estou buscando ajuda para cuidar da minha saúde mental? Que eu estou com depressão, que eu estou com ansiedade? E aí tem um ponto que deve ser observado, né? Como você trouxe a questão da fraqueza. Quanto que muitas vezes ainda existe essa dificuldade de desassociar, né? O cuidado com a saúde mental com, por exemplo, a falta de Deus, como a falta de fé. E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com outra. Como a gente está trazendo aqui nesse episódio, uma coisa pode caminhar junto, auxiliando a outra, né? E, na verdade, realmente pode ser um grande aliado, né? Sim, sim. Mas eu vou acrescentar uma dificuldade aí também, Luana, que eu até me lembrei aqui agora, né? Às vezes pacientes que são muito envolvidos pela religião, pela crença, né, religiosa ali, de que vão ser curados, né?
tem dificuldade de aderir ao tratamento, né? Às vezes até abandonam o tratamento por acreditar que vão ser curados, né? E aí é uma coisa que talvez eu escute desde a infância, né? Que Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte sempre, né? Então, assim, não dá para a gente abrir mão daquilo, né, que a própria medicina nos oferece, simplesmente porque a gente crê que a gente vai receber uma ajuda, né, que né, transcende aí, como eu disse lá no início, né, qualquer questão material ou biológica, né? Isso muitas vezes nos dá força e, né, obviamente, isso tem um efeito também positivo no nosso corpo para que a gente responda bem aos tratamentos, né? Com certeza, Adriana. E em casos extremos, né, a religiosidade, ela pode reforçar esses padrões de autossacrifício, né, disfuncional, impedindo que a pessoa se cuide, como você está dizendo, cuide da própria saúde emocional, né, enquanto ela poderia ser uma aliada, né, à espiritualidade, aos cuidados da saúde mental, na verdade ela pode alimentar uma distorção cognitiva. Por exemplo, se eu não for perfeito, eu sou indigno de amor. Né? O contrário do que você está dizendo, eu sou indigno de ser curado, né? Porque eu não sou uma pessoa perfeita, porque eu cometi um erro, então eu mereço passar pelo que eu estou passando, né? Que é a punição, né? Exatamente, que é a punição. E na verdade não é assim que funciona. Sim. E isso existe até aquela expressão, né? É como se fosse um tiro no pé. Por quê? Ao invés da pessoa lançar a mão da espiritualidade para se amparar nesse momento delicado, ela acaba por se fechar, por se afastar de algo que deveria ser de grande auxílio, né? Então eu me afasto da minha fé porque eu mereço o que eu estou passando, né? Eu não mereço esse contato com o divino porque eu fiz algo de errado. Enfim. Ou a revolta também, né, Luana? Porque algumas pessoas em determinadas situações, quando passam por alguma dificuldade, alguma perda na vida, eram pessoas que tinham uma crença, uma fé muito... e aí eu até questiono, né, se era fé mesmo, mas eu vou falar sobre isso depois. Mas que se colocavam dessa forma, né, começam a questionar muito por que comigo, né? Se eu sempre fui muito bom, se eu sempre estive na igreja, né? E aí quando eu falei da questão da fé, porque fé não é algo que a gente mede, não é algo que a gente pode perceber só por alguém ir à igreja, seja qual igreja for, né? Frequentar determinada religião, não é. Isso não é fé, né? A fé é algo que está muito dentro da gente e que realmente a gente não consegue explicar. Aliás, se a gente quiser explicar, já deixa de ser fé. Deixa de ser fé, exatamente. Né? Sim, muito bom. É muito legal isso que você está falando, Adriana. É isso que acontece. Às vezes a pessoa deixa de viver uma religião, de ter as práticas ali de uma religião e passa a viver uma religiosidade. Explica melhor isso para nós, Luana. Como é que seria isso? A religião, ela seria a prática da fé daquela pessoa, né? Então, por exemplo, no caso do catolicismo, uma pessoa que vai à missa, que reza o terço, que faz a leitura bíblica. A religiosidade, ela seria diferente disso. Seria talvez o famoso, entre aspas, não praticante daquela fé. Alguém que diz viver, é rígida com aquelas questões, mas na verdade não tem as práticas relacionadas. E quando eu digo práticas, não estou apenas dizendo dos rituais, das disciplinas religiosas e espirituais. Estou dizendo aquela pessoa, ela, quando passa por uma dificuldade, acontece que você acabou de comentar, uma revolta, um questionamento, e tudo bem, não tem problema a gente se questionar, né? A grande questão é, será que de fato essa pessoa está vivendo a espiritualidade? Está conectada com a sua fé?
Entendi. E essa questão da espiritualidade, né, Luana, ela é tão importante que algumas escolas de medicina do estilo de vida já incluem a espiritualidade como o sétimo pilar da medicina do estilo de vida, né? Então, a gente já falou aí dos outros 6 pilares, né? É o sono, é o controle do estresse, né? Atividade física, nutrição, uma boa alimentação, no caso, né? Não uso de tóxico e o convívio social, né? Então, assim, a espiritualidade entraria aí como o sétimo pilar. Mas aí, voltando àquelas dificuldades que a gente vinha mencionando, né? Se a gente pensa nos pacientes que têm essa dificuldade de aderir a um tratamento ou de encarar, né, o seu problema, seja também um problema mental ou até clínico também, porque a gente encontra essas dificuldades, né? Quais as estratégias para esses pacientes poderem lidar melhor com essas intercorrências da vida, né? Muito bom. E a espiritualidade, quando vivida de forma saudável, como a gente já falou aqui hoje, ela vai respeitar os limites individuais daquela pessoa. E com isso vai conseguir promover um bem-estar ao invés do sofrimento. E aí, pensando em algumas estratégias, né, a primeira que eu colocaria talvez seria o autoconhecimento. Então, questionar o impacto da sua fé na vida emocional. Então, se eu me aproximo da minha fé, eu percebo que eu tenho dias mais leves, dias mais tranquilos, mesmo em meio às dificuldades, né? Daí vem o autoconhecimento. E com isso, ajustar a prática da minha fé para que eu consiga suportar, vivenciar ela verdadeiramente. E não de uma forma culposa, de uma forma que me restrinja. Né? Então, primeiro ponto, autoconhecimento. O segundo que eu diria, né, e aí vem muito na área da psicologia, seria a flexibilidade cognitiva. Né? Então, eu me permitir enxergar as minhas crenças, a minha fé, de forma saudável. Né? Buscando acolhimento, buscando força e não me limitando. Por isso esse nome flexibilidade. Né? Outro ponto muito legal, né? E esse é muito importante, é algo que eu trabalho com os meus pacientes que trazem a fé como algo que rege a sua vida, por exemplo, né? As práticas integradas. Então, meditação, terapia, né? Algo muito legal, uma prática assim muito bacana é de repente ter um diário espiritual, um caderno espiritual, que você vai ali diariamente fazer as anotações, né? Fazer a sua meditação, por exemplo, né? Essas são algumas formas de se conectar com a sua espiritualidade. E por fim, a gente já falou um pouquinho aqui hoje desse apoio comunitário. Então, buscar algum grupo, pessoas que falem a mesma língua, que tenham a mesma fé, né? Grupos, comunidades que vão promover esse ambiente acolhedor, de promoção de saúde, né? Então, a chave aí para buscar o equilíbrio, né? Essa estratégia na verdade, buscar o equilíbrio. Essa é a chave. Né? Então, adaptar, usar a espiritualidade a seu favor, como uma ferramenta de bem-estar, né? E não se prender a crenças que vão gerar um sofrimento desnecessário. Sim, sim. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. Queria que você deixasse alguma mensagem aí final, né? Para quem está nos ouvindo aí. Muito legal. Antes de deixar um recado, eu queria contar uma experiência pessoal que eu passei recentemente. Uma pessoa que é referência para mim, no sentido de fé, né? Uma mulher recentemente passou por uma situação adversa na vida dela e a fé dela foi um motivador para enfrentar esse desafio. E mais do que isso, a fé dela, né, a prática ali espiritual, fez com que a gente, né, as pessoas que estavam ali ao redor, se aproximassem cada vez mais dela. E infelizmente hoje ela não está mais conosco, mas a fé dela, de fato, foi fundamental, foi essencial para ela conseguir enfrentar essa adversidade. E fez com que ficasse esse legado para gente que estávamos perto, fez com que a gente olhasse para essa pessoa como ainda mais referência, como ainda mais alguém de fé,
que sim, buscou os recursos necessários, mas não deixou de buscar aquilo que é tão importante para ela. E eu quis contar essa experiência para dizer mesmo, né, para você que está assistindo aqui hoje. Se você ainda não tem, busque mesmo uma fé que seja verdadeira, que faça sentido para você. Porque isso vai ser como luz para o seu caminho, para você não andar no escuro. Muito bom, Luana. Bom, eu te agradeço por mais esse episódio que você compartilhou aqui comigo, né? Agradeço a você que nos assistiu até agora e fica essa mensagem, né? Uma mensagem tão bonita que a Luana está deixando para nós aqui, mas que a espiritualidade seja vivida com equilíbrio, né? Isso vai te dar sempre mais força e resiliência. Cuidado, para que ela não seja mais uma fonte de sofrimento. Vou te pedir mais uma vez para que você, caso não tenha se inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse episódio, compartilha, comenta aqui para nós se você tem alguma experiência, né, com a sua espiritualidade, com a sua fé, com a sua religiosidade. Compartilha conosco e até o próximo.